Zecharia Sitchin foi um escritor judeu-americano, ex-israelense que é nativo do Azerbaijão, que escreveu 13 livros, a maioria best-sellers, publicados em pelo menos 25 idiomas. Sua tese em seus livros, baseada em sua tradução para a antiga cerâmica suméria, é que os antigos deuses da mitologia suméria eram antigos astronautas, que visitaram a Terra e organizaram a humanidade ao seu estado atual, por meio de manipulações genéticas, feitas no DNA humano. De acordo com os escritos de Sitchin, estes deuses chamados de Anunnaki foram forçados a abandonar a Terra quando as geleiras da Antártica começaram a derreter cerca de 12.000 anos atrás, levando ao grande dilúvio junto com a grande chuva que houve, e é mencionada por tantos textos antigos, que apagou as bases que eles estabeleceram na Terra. Alega-se que eles foram posteriormente invocados novamente pelos Néfilins, que foram definidos como gigantes que eram descendentes de humanos e anjos, ou alienígenas de acordo com vários comentaristas. Depois que a catástrofe destruiu todo o seu trabalho, os Anunnaki viram que o homem poderia se dar bem sozinho e decidiram ir embora. Enquanto alguns estudiosos afirmam que os Anunnaki mais tarde retornaram à Terra e ainda residem entre nós, outros acreditam que eles deixaram para trás apenas sua prole híbrida e as incríveis construções que fizeram na Terra. Hoje vamos abordar de maneira detalhada a história dos antigos deuses criadores chamados de Anunnaki. Fique conosco e veja o que a história fala sobre estes misteriosos seres. Meu nome é Fábio Luciano. E sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. Nos mitos e lendas dos sumérios, assírios, acadianos e antigos babilônios, os Anunnaki eram descritos como um grupo de criaturas semelhantes a deuses. A terra dos sumérios cobriu a maior parte da área ao sul da Mesopotâmia, que fica no moderno sul do Iraque. De acordo com os estudiosos, a cultura suméria é uma das primeiras culturas da história da humanidade. De acordo com o pressuposto aceito, essa cultura remonta a cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Esta cultura é atribuída a todos os primórdios de uma civilização avançada que serviria de base para a cultura ocidental, como inventores da roda, da escrita cuneiforme, da ciência, os tribunais, sistema de irrigação artificial, ferramentas agrícolas e muito mais. A língua suméria é especial, e ao contrário de outras línguas, a questão da classificação genética do sumério dentro de qualquer família de línguas conhecida hoje permanece aberta, e as teorias sobre o assunto são muitas e variadas. A lista de reis sumérios relaciona os reis guardiões das dinastias sumérias e vizinhas, seus anos de reinado e o local de seu reinado. A lista começa a cerca de 266.000 anos antes de Cristo, muito antes do início da civilização humana, de acordo com nosso entendimento, em uma época em que o reino desceu do céu, na antiga cidade suméria de Eridu, no sudeste do Iraque, que durou até cerca de 600 anos antes de Cristo. Porque, de acordo com o que sabemos, foram os reis guardiões que desceram dos céus que ensinaram a escrita para o homem, e pode-se supor que as histórias e mitologias que o homem preservou oralmente por milhares de anos, e dezenas de milhares ou centenas de milhares de anos, foram escritas e documentadas pela primeira vez por estes guardiões, e assim podendo ser expostos à história da humanidade. Uma das obras mais famosas da literatura suméria são os Enredos de Gilgamesh, uma história de um rei sumério que mais tarde foi traduzido para o acadiano. Os mitos sumérios são os mais antigos dos mitos do Antigo Oriente, que tratam das questões da criação do mundo. Embora um mito sumério que descreve a criação do mundo ainda não tenha sido descrito sistematicamente, a literatura suméria pode encontrar motivos e episódios relacionados a esse assunto. Muitos mitos e épicos sumérios começam com uma introdução cosmogônica, que define o tempo da trama para os dias do Gênesis, quando o mundo foi criado. A história da criação suméria conta sobre Namu, que foi chamada pelos guardiões de Amã que dá a luz ao céu e à terra, a mãe de todos os deuses, o criador de todas as coisas, a mãe primordial. Namu deu à luz a Anu, o deus do céu dos céus, e deu à luz a Ki, a deusa da terra. Namu é também a mãe de Enki, deus das águas subterrâneas, da sabedoria e magia. No entanto, alguns estudiosos, como Zecharia Sitchin, afirmam desde o início dos anos 1970 que os Anunnaki estão longe de ser simples deuses mitológicos,
E na verdade, eles eram uma raça de alienígenas que vieram à Terra meio milhão de anos atrás, e criaram os humanos. Os defensores desta teoria argumentam que as evidências podem ser encontradas em todo o mundo, não apenas em projetos de engenharia que o homem aparentemente antigo não teria conseguido construir, mas também em nosso DNA, que em algumas pessoas, pode mostrar indícios de que os Anunnaki produziram no passado híbridos extrínsecos humanos, que existem conscientemente, ou não conscientemente. De acordo com Sitchin e outros pesquisadores, como Michael Cremo e Eric von Daniken, os Anunnaki se originaram de Nibiru, o 12º planeta ainda não descoberto, e afirmava orbitar nosso Sol em uma órbita incrivelmente longa, que o leva muito além da órbita de Plutão. Culturas antigas dizem que o planeta Nibiru aparece em nosso sistema solar a cada 3.600 anos ou mais. Também há textos antigos que falam de Nibiru colidindo com outro planeta chamado Tiamat, que aparentemente estava em órbita entre Marte e Júpiter. Foi alegado que esta colisão criou a Terra e o cinturão de asteroides, embora Sitchin afirme que a coordenada é de fato a Terra, e que foi uma colisão com uma das luas de Nibiru que a criou. Em qualquer caso, foi durante uma das transições incomuns de Nibiru em nosso sistema solar cerca de 485 mil anos atrás, ou seja, 50 extraterrestres da raça Anunnaki vieram à Terra. A intenção dos Anunnaki em sua longa jornada à Terra era muito substancial: a mineração de ouro, um elemento necessário para seu propósito, que era reparar a atmosfera de seu planeta natal, um elemento que estaria em falta no planeta Nibiru. Sitchin na verdade detalha as mudanças climáticas e as guerras nucleares em curso em Nibiru que fizeram com que sua atmosfera diminuísse. Após isso, os Anunnaki tiveram a ideia de construir um escudo na atmosfera superior de Nibiru feito de partículas de ouro. Por milhares de anos, os Anunnaki aparentemente realizaram um grande número de operações de mineração de ouro, primeiro lideradas pelo deus chamado Ea, mais conhecido como Senhor da Terra. Mais tarde, a atividade foi conduzida pelo irmão mais velho de Enki, chamado Enlil. Enlil era o deus sumério do ar, das tempestades e outras manifestações naturais ligadas à atmosfera, como por exemplo o raio e o trovão. Era, acima de tudo, considerado o conector entre o céu e a terra, sendo o responsável pelo distanciamento entre os mesmos. A rivalidade entre os dois irmãos terá um impacto significativo nas origens dos seres humanos. Após uma revolta entre facções rivais dos Anunnaki que trabalhavam em atividades de mineração na África do Sul, Enki sugeriu que eles criassem uma espécie de raça de criaturas inferiores, na verdade escravos, para fazer o trabalho por eles e evitar rivalidades futuras. A história suméria conta que Enki e sua meia-irmã Ninki criaram os primeiros humanos na Terra, usando a engenharia genética, com a própria Ninki carregando o feto, ou o primeiro espécime. Eles combinaram seu DNA e o do Homo erectus da Terra. Conforme diz os mitos sumérios, posteriormente, eles realizaram uma engenharia genética adicional, para que os humanos pudessem se reproduzir entre si, de modo a não depender das fêmeas Anunnaki. A espécie híbrida criada pelos Anunnaki é chamada de Adama, que significa aquele nascido na Terra. Como prova da origem externa dos Anunnaki, Sitchin fornece muitas pistas intrigantes de várias disciplinas diferentes. Ele aponta, por exemplo, que a palavra Anuna, ou deuses de Anuna, como eram chamados nos escritos dos antigos reis guardiões, pode ser traduzida aproximadamente como aqueles que vieram do céu para a terra. As gravuras Anunnaki que Sitchin menciona às vezes, são exibidas com asas, capacetes, viajando em discos voadores que lembram veículos espaciais, ou carregando ferramentas estranhas nas mãos. Sitchin também enfatiza o fato de que, na mitologia antiga, o ouro era frequentemente percebido como pertencente aos deuses, o que se conecta à sua teoria de que os Anunnaki vieram à Terra especificamente para minerar ouro, e criar a humanidade apenas com o propósito de serem adorados por eles. Sitchin afirma ainda que a pesquisa genética sugere que todos os humanos são descendentes de uma mulher, às vezes chamada de Eva mitocondrial, que aparentemente viveu 1/4 de milhão de anos atrás, o que corresponde à linha do tempo da chegada dos Anunnaki, e à criação do homem como aparece nas escrituras. Parece que os reis guardiões Anunnaki, ou seus mestres, tinham um gosto especial por calendários e astronomia, e em outras partes do mundo também foram descobertos achados fascinantes, que sugerem que um amplo conhecimento científico era mantido por povos antigos. Por exemplo,
Petróglifos intrigantes datados de cerca de 3.000 anos antes de Cristo, alguns dos quais encontrados nos Montes Urais da Rússia, que parecem representações das fórmulas estruturais de vários compostos químicos, implicam que uma presença alienígena afetou a vida humana. Erich von Däniken é um dos defensores dessa ideia, e afirma que inteligências extraterrestres podem estar por trás de projetos de engenharia complexos, como o Stonehenge e as estátuas Moai, na Ilha de Páscoa. Ele também observa que uma série de achados antigos, como os hieróglifos de Abidos no Egito e os sarcófagos de Pacal da cultura maia, parecem descrever uma tecnologia que vai muito além da percepção dos povos antigos, que aparentemente gravaram representações que se parecem com helicópteros e submarinos. Como evidência adicional, ele cita também a prevalência de Vimana, que são máquinas voadoras que aparecem em antigos textos mitológicos na Índia, o que reforça a teoria de que a presença dos Anunnaki atingiu todo o mundo, por meio de um filtro de experiências culturais. Segundo as pesquisas de von Däniken, ele afirma que as histórias bíblicas dos Néfilins estavam diretamente relacionadas aos alienígenas, e até afirma que os 2 anjos que visitaram Ló no Gênesis eram na verdade alienígenas que mais tarde destruíram Sodoma com armas nucleares. Segundo von Däniken, o espírito destruidor, que supostamente destruiu a cidade chamada de Ur, por volta de 2000 a.C., também foi causado por uma bomba nuclear disparada por uma das facções guerreiras Anunnaki. A carruagem era na verdade uma nave espacial. Alguns estudiosos afirmam que itens como a Arca da Aliança carregavam as marcas da tecnologia que os alienígenas trouxeram para a Terra, e que o próprio Jesus era um alienígena. Von Däniken escreveu que as descrições do inferno na Bíblia podem ser descrições do planeta Vênus a partir do qual as fotografias foram supostamente exibidas pelos Anunnaki aos humanos. Outra hipótese que ele aborda é que o conflito em curso entre Deus e Satanás pode refletir a rivalidade entre os primeiros deuses dos Anunnaki, Anki e Enlil, o que pode explicar a natureza diferente de Deus, entre o Deus supostamente vingativo do Velho Testamento e o Deus da graça, visto na Bíblia no Novo Testamento. Enquanto estudiosos como Sitchin defendem a visão de que os Anunnaki eram humanos na aparência, outros estudiosos chegam à mesma teoria de um ângulo diferente. Podemos dizer que o estudioso mais famoso que aborda uma perspectiva diferente seja David Icke. Ele afirma que os Anunnaki são na verdade Arcontes, uma raça interdimensional de répteis que se reproduzem com humanos, têm a capacidade de transformar e controlar o mundo através da Irmandade Babilônica, também conhecida como Illuminati. Na opinião de Icke, os Arcontes e os Anunnaki são uma força hostil, que alimenta o homem com energias negativas, e o impede de realizar todo o seu potencial. Ao contrário de Sitchin, Icke insiste que essas criaturas não vieram de Nibiru, mas de algum lugar na constelação de Draco. Sitchin descreve os motivos dos Anunnaki de forma ambígua, ou em outras palavras, não necessariamente de forma benéfica, dada a tendência de criar e empregar escravos e sua disposição para manobrá-los para seus próprios fins, mas ele parece também perceber sua intervenção na Terra como uma ação positiva para os humanos, e não parece acreditar que eles permanecem em nosso planeta após a destruição de suas bases. Pessoal, esperamos que tenham gostado deste tema tão discutido na história, que são os deuses Anunnaki. Agradecemos por ter ficado aqui conosco até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, pedimos esta ajuda de vocês, pois sua inscrição nos ajudará a adquirir recursos para que possamos fazer vídeos cada dia mais bem editados e com mais qualidade. Se gostou, deixe seu like e compartilhe para que outras pessoas possam também ver e analisar estas informações. A todos um grande abraço e até o próximo vídeo.